Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos então para a aula de hoje, que é a aula 15 do material de vocês, tá? O assunto cálculo de ΔH da reação pela lei de Hess. Lembrando que nas aulas anteriores a gente havia calculado a variação de entalpia tanto de formação quanto de combustão, acho que vocês devem se recordar. E nessa aula nós vamos estar abordando então a lei de Hess para esse cálculo de entalpia. Então, uma definição rápida, esse método, pela lei de Hess, ele se baseia no fato de que a variação de entalpia de uma reação não depende do caminho percorrido, mas apenas dos estados finais e iniciais do processo. Ou seja, independente se a reação vai acontecer em uma única etapa ou em etapas consecutivas, menores, a reação global, se a reação global for a mesma, o seu ΔH terá o mesmo valor. Ok? Então, uma definição da lei de Hess que a gente pode deixar aqui para vocês. O calor trocado de uma reação global, constituída por várias etapas, será a soma dos calores dessas etapas envolvidas no processo. Matematicamente, nós podemos então dizer que ΔH, que é chamado de global, que é a variação de entalpia, é igual a essas etapas menores da reação, que é a variação de entalpia 1 mais a variação de entalpia 2 e assim sucessivamente, dependendo da quantidade de reações intermediárias que nós vamos ter nessa reação química. Então, eu quero mostrar para vocês aqui esse gráfico que vai definir melhor o que eu estou querendo colocar para vocês. Então, a gente vai considerar a transformação de A em C. Então, a gente tem aqui A em C, então a gente tem A, B e C aqui. Então a gente tem três reações representadas aqui, de A a B, nós vamos chamar de variação de entalpia 1. Depois a gente tem aqui de B a C, que vai estar representada pela variação de entalpia 2. E ele pede nesse gráfico aqui que eu coloquei como exemplo, nós queremos saber a transformação de A em C. Então a gente tem aqui de A em C, que é representado então por essa setinha aqui, que é então a variação de entalpia chamada de global. Então só quero recordar com vocês que isso é muito importante, que a gente viu nas aulas anteriores, que sempre que no gráfico essas setinhas de variação de entalpia estiverem então direcionadas para cima, nós estamos então falando de uma reação endotérmica. Então, nessa reação endotérmica, lembrando do conceito que ela absorve energia. Tá? E nessa outra setinha que está apontada para baixo, que nós temos a variação de entalpia 2 aqui, lembrando que ele está para baixo, então nós temos uma reação exotérmica, onde eu tenho, então, ao contrário da endotérmica, liberação de calor. Isso é bem importante dentro dos nossos conceitos. Se eu quero saber, então, a variação de entalpia global, eu tenho então fazer a soma da variação de entalpia de 1 mais a variação de entalpia de 2, como está sendo mostrado graficamente para vocês. Beleza? Então a gente vai seguir. Eu quero demonstrar essa definição, esse conceito, através de resolução de exercícios. Eu quero que vocês vejam aí na página 310 do material de vocês, o exercício 1 em classe, Então diz assim nesse primeiro exercício. As equações a seguir representam a formação de água líquida e gasosa a partir de substâncias simples, hidrogênio e oxigênio. Então a gente tem aqui duas reações, onde eu tenho, a partir de moléculas de H2 mais O2, a primeira reação formando água no estado líquido e a segunda reação formando água no estado gasoso, onde eu tenho variações de entalpia. Aqui na formação da água líquida a gente tem a variação de entalpia de menos 286 kJ/mol. Então, só recordando também que a gente já falou em outras aulas, valores negativos de entalpia, eles representam então reações exotérmicas, onde eu tenho liberação de energia. Isso é muito importante a gente recordar. Então, tanto a primeira reação quanto a segunda reação, nós estamos tratando então de reações exotérmicas. E ele pede na primeira alternativa aqui, escreva a equação química que representa a vaporização de 1 mol de água líquida. Então aqui, bem tranquilo, como vocês poderiam dar como resposta. Então, qual seria a equação que representa essa reação? Então ele quer saber a representação da água líquida
para a água no estado gasoso. Então, eu vou representar aqui H2O no estado líquido, formando então H2O no estado gasoso. Então, essa primeira alternativa é bem tranquila, é só para você fazer a representação dessa conversão, né, de água líquida para gasoso. Muito bem. Na letra B, ele pergunta: a vaporização da água é um processo endotérmico ou exotérmico? Né? Justifique sua resposta. Então, antes de eu até responder essa questão para vocês, vamos recordar um conceito que a gente já havia visto em algumas aulas anteriores. Então, a gente tem aqui, ele está querendo saber especificamente essa alternativa no processo de vaporização. Lembrando, né, que todos os processos que estão, que eu até tinha comentado com vocês na aula, direcionados para a direita, aqui desse esquema, eles são processos que absorvem calor. Então, o processo de fusão e vaporização absorvem calor. Então, quando eu tenho absorção de energia, então nós estamos tratando então de uma reação endotérmica, né? E o contrário, que é a liquefação, a condensação e a solidificação, eu tenho liberação de calor. E se há liberação de calor, eu tenho uma reação exotérmica. Então agora a gente já tem total condição de responder a letra B. Ele está querendo saber desse processo específico de vaporização. Então, ele está querendo saber dessa transformação de líquido para gasoso. É uma reação exo ou endotérmica? Então, está absorvendo calor? Então, se absorve calor, resposta no exercício qual que vai ser? Endotérmica. Por quê? Visto que o estado gasoso de uma substância sempre possui maior entalpia do que no seu estado líquido. Perfeito? Então, se a gente recordar, se ainda não ficou claro para vocês, voltem a 3 a 4 aulas anteriores, quando a gente falou desses estados de transformação de líquido para sólido e para gasoso, tá? Que é bem tranquilo. Continuando, a alternativa C desse mesmo exercício, eu quero também comentar com vocês, que aqui a gente vai envolver alguns cálculos. Ele diz assim, ó, a partir das equações do enunciado, calcule o ΔH da reação do item A. Então eu repeti até aqui para vocês essas equações do item A, e ele pede para calcular o ΔH. Agora eu quero ir aqui para a lousa aqui com vocês. Ele quer saber o ΔH. Então, como que nós vamos fazer essa resolução de exercício? Para resolver esse exercício, pessoal, nós vamos ter que, então, fazer a seguinte forma. Nós vamos inverter a ordem, né, dessa reação, ou seja, nós vamos fazer o sentido contrário. Aqui nós temos uma reação que nós já falamos, né, que ela é exotérmica. Então, se eu inverto a ordem, se eu falo que H2O vai produzir o contrário, inverto a ordem, eu tenho que lembrar que o sinal vai ter que ser positivo aqui. E eu vou fazer isso agora para calcular a resposta do exercício. Então, como que eu vou fazer isso aí? Vai ficar assim, ó. H2O, né, no estado líquido, formando. Então, estou invertendo, observe que está ao contrário, agora estou invertendo essa reação, formando H2 no estado gasoso, mais O2 no estado gasoso. Muito bem. Bom, se eu invertir a ordem, eu tenho que lembrar que é o processo oposto. Se é o processo oposto, eu tenho que inverter o sinal também. Agora, esse ΔH aqui, ele passa a ser positivo, mais 286 kJ/mol. Perfeito? E a segunda equação eu não vou mexer, eu simplesmente vou repeti-la e vou colocar aqui na lousa para vocês. H2 no estado gasoso, mais O2 no estado gasoso também, formando então H2O no estado gasoso. Então não vou mexer em nada aqui, eu só vou repetir a variação de entalpia, que nesse caso aqui é menos 282 kJ/mol. Muito bem. Beleza. E para que eu estou fazendo isso? Por que aqui eu inverti? Para eu fazer esse cálculo, eu vou entrar matematicamente fazendo somas entre essas equações. Então eu vou observar o que eu consigo cortar aqui. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um H2 no primeiro membro e tenho outro H2 gasoso no segundo membro. Eu posso cortar esse com esse. Corto aqui, perfeito? E aqui eu também tenho a mesma situação. Eu tenho um oxigênio
aqui a primeira parte da reação e tem na segunda equação o outro O2. Eu vou até mudar até o lado do corte para vocês entenderem da onde que eu tirei essa anulação. Então esse com esse corte são iguais. O que sobrou da minha reação, pessoal? Observe aqui. Sobrou H2O no estado líquido. Só isso? Só. Então eu vou colocar a setinha aqui. Aqui eu tenho a setinha da reação. Vai formar o quê? H2O no estado gasoso. Muito bem. Agora, variação de entalpia. Como é que eu vou fazer o cálculo da variação de entalpia? Eu vou ter que somar, então, esse valor da primeira reação com a segunda reação. Então, se eu fazer a subtração de 286 menos 282, eu vou subtrair, obviamente, né, e vou ter que conservar um sinal maior. Então, aqui a variação de entalpia, nesse caso aqui, se vocês fizerem a conta, vai dar mais 4 kJ por mol. Lembrando que eu já falei em sala de aula, não esqueçam. Variação de entalpia eu tenho que sempre manter o sinal. Diferente de operações matemáticas, que às vezes o sinal não é tão importante, aqui é importante. Se você não coloca nada, eu fico na dúvida. Esse mais ele representa, essa variação de entalpia positiva, significa que é uma reação, recapitulando, endotérmica, ou seja, eu estou absorvendo energia. Então, no final da resposta aqui, qual vai ser a minha variação de entalpia ao final desse processo? Qual seria a resposta do exercício? Mais 4 kJ/mol. Então, ele pergunta, a partir das equações iniciais, calcule o ΔH da reação do item A. Então, aqui nós teríamos a resposta dessa alternativa, né? Que é variação de entalpia igual a mais 4 kJ/mol. Espero que tenha ficado claro para vocês. E o último exercício aí dessa mesma página, que eu quero fazer também junto com vocês, é um exercício até longo, tem um texto, um contexto aqui para vocês verem. Diz assim: o besouro bombardeiro é um inseto que se difere de seus predadores de um modo muito peculiar. Ele lança um jato de água aquecido sobre eles. Num compartimento de organismo do besouro ocorre uma mistura de duas soluções aquosas, uma de hidroquinona, composto orgânico de fórmula C6H4OH2, e outra peróxido de hidrogênio H2O2. Esta mistura na presença de uma enzima origina uma reação muito rápida dada pela equação a seguir. Então observe que ele dá uma reação aqui, um processo biológico, e o que ele vai perguntar? Considerando as semi-reações a seguir, olha interessante essa colocação, semi-reações, que ele vai citar 3 reações que acontecem parcialmente do processo biológico desse besouro, que é perfeito, né, porque a gente precisa para calcular pela reação de Hess, qual o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro. E foi dado essas informações. Eu vou apagar aqui para a gente resolver juntos aqui também. Um minutinho só. Vamos lá. Então, muita atenção, esse aqui é um pouco mais longo, o exercício. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que procurar uma forma de que essas 3 reações eu consiga anular o máximo possível, né, de elementos que estão no segundo membro da reação e da primeira equação. O que eu vou fazer nesse caso aqui para resolver essas 3 reações intermediárias? Eu vou manter essa primeira equação e vou inverter a ordem das 2 segundas. Isso a gente vai fazendo por tentativa até encontrar uma forma de eu anular algumas reações importantes. Então, eu vou manter essa primeira reação. Então, se eu mantenho, eu vou copiar exatamente o que está aqui. Vou olhar aqui no papel, fica mais fácil do que olhar para a televisão. C6, H4, OH2, uma solução aquosa, formando, nós temos lá C6H4O2, um estado aquoso também, mais H2 aqui no estado gasoso também. Beleza. Então a gente vai inverter a ordem da segunda. A variação de entalpia dessa primeira reação também nós vamos manter como está aqui. 177. Então aqui a variação de entalpia
mais 177. Vou colocar só um número aqui, mas é quilojoules por mol, vocês já sabem, por falta de espaço aqui mesmo. Na segunda, nós vamos inverter. Então, observe que esse H2O2 que está na segunda parte da equação, agora ela vai ser invertida. Então, eu vou fazer assim, ó. H2O2, solução aquosa, formando H2O líquido, mais meio O2 gasoso. Aqui a variação de entalpia. Lembrando, pessoal, não invertir a ordem. Se eu invertir a ordem, eu preciso, então, se estava positivo, vai passar a ser negativo. Então, aqui vai ser ΔH positivo, então agora é negativo, menos 95 kJ/mol. Beleza? E a mesma coisa eu vou fazer com a última reação também intermediária. Eu vou inverter a ordem. Então, vai ficar aqui, ó, meio O2 gasoso, mais H2 gasoso também, formando H2O líquido. Muito bem. Mudei também a ordem. Opa, que é ΔH. Mudei a ordem da reação. Toda vez que mudo a ordem da reação, também vou mudar o sinal. Então ela passou a ser então, agora uma reação exotérmica, né? Endotérmica ela passou para exo e passa a ter sinal negativo, menos 286. Muito bem. Agora, pessoal, para resolver essa questão, simplesmente eu vou fazer com uma fórmula matemática, vou somar todo mundo. E os membros que forem iguais, as moléculas que forem iguais, eu vou anulá-las. Então vamos ver quem vai se anular aqui nesse caso. Então a gente tem aqui, por exemplo, vamos por partes aqui, meio O2 aqui, ó. Meio O2, que é igual ao que está aqui na segunda reação. Então eu vou cortar esse com esse. Ok? Aqui eu tenho o H2, que eu consigo cortar também com esse H2 aqui. Então corta. Vou mudar a ordem para ficar mais claro para vocês o que eu estou fazendo. Cortei aqui. Beleza. É a única coisa, as únicas anulações aqui dessa soma que eu consigo fazer. O que sobrou aqui na minha soma? C6H4 OH2, correto? No estado aquoso. Muito bem. Mais, ó, H2O2 aquoso. Ainda estamos no primeiro membro, né? O2, H2 aquoso. E vai formar o quê? Vou colocar aqui embaixo porque vai faltar espaço aqui para mim. O que sobrou? C6H4O2 no estado aquoso também. Mais, o que mais está faltando? H2O no estado líquido. H2O no estado líquido. Beleza. Aí eu já tenho uma reação completa. E para eu calcular a variação de entalpia, lembrando, né, pela lei de Hess, o que a gente tem que fazer? Quando eu tenho reações intermediárias, tem que somar. Nesse caso são 3 reações, então tem que somar as 3 variações de entalpia, da reação 1, da reação 2 e da reação 3. Então o que eu teria que fazer? Seria o quê? Seria o mais 177 mais, pois lembrando que tem um sinal negativo, né? Menos 95 mais menos 286. Então quanto que vai dar isso? Se vocês fizerem as continhas aí, trabalhando no cálculo matemático, nós vamos chegar na resposta 204 quilojoules. Quilojoules por mol. Tá? Então a gente tem a resposta, faltou só o sinal negativo aqui, desculpa, que é menos 204 kJ mol, porque a gente conserva o sinal do maior. Aqui eu vou somar, né? Conservo o negativo e depois eu vou subtrair com esse aqui e o sinal que prevalece será o sinal negativo. Então, depois dessa soma, você vai chegar na variação de entalpia da reação de menos 204 kJ por mol. Então, pessoal, dessa aula, o que eu queria deixar como exemplo para vocês são esses 2 exercícios. Lembrem que esses exercícios estão na página 310 da apostila de vocês. Espero que eu tenha sido claro nesse vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo na sequência desse, resolvendo outros exercícios, e espero que tenha
colaborado, né, nos estudos de vocês. Espero que vocês consigam fazer o que eu vou deixar como tarefa aí dessa aula. Um abraço, até a próxima.